Boêmio, Manuel Alves Moreira da Rocha. O último remanescente das noites de boemia partiu anonimamente, sem pompa, sem honraria. Seus amigos de orgia vão brindar sua chegada, destilar a companhia do alcoólico camarada. A bodega se ressente do seu mais fiel cliente, o lar que sempre o acolhe. Os bares ficaram de luto, no botequim seu reduto tomou seu último gole. A TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada. Um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo a doutora Francisca Maria de Oliveira Andrade, mais conhecida como doutora Tati, médica pediatra, doutora em saúde coletiva pela Universidade Federal do Ceará, foi coordenadora do Programa de Redução da Mortalidade Infantil, foi presidente da Fundação do Bem-Estar do Menor no Ceará, FEBENSE. Seja bem-vinda, doutora Tati. Ai, que prazer, José. Zé, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui na casa da vovó Dedé. Tati, você nasceu onde? Então, nasci em Tauá, um município do Sertão, né, Sertão dos Inhamuns. Vivi lá até os 11 anos, mas assim, tenho ótimas lembranças da minha infância, né, apesar de ser uma região muito seca, mas assim, tem o melhor carneiro, né, que a gente diz, o melhor carneiro do Brasil, e é uma terra com muita cultura, né, tem histórias lá dos primitivos que estavam lá, que eram os indígenas, tem inclusive inscrições rupestres lá no município, e tenho ótimas lembranças, onde ainda mora meu pai, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, e tem uma relação muito forte lá com o município. O seu pai ainda é vivo? 98 anos vendendo saúde. Que fazendo planos para daqui a 20. Como é o nome do teu pai? Bernardo. Bernardo, a gente chama de doutor Bernardo, ele é dentista, né? E assim, atendeu acho todo mundo, ele cuidou do dente, muita gente lá do Tauá. E como é o nome da sua mãe? Maria. Minha mãe já faleceu em 2008, mas era uma professora, inclusive tem uma escola lá no município com o nome dela. E uma coisa interessante é que, quando foi ser inaugurada essa escola, eu decidi escrever a história da minha mãe como um livro infantil. Chama História da Maria, de Menina Rainha, porque ela foi rainha, a primeira rainha do clube da cidade. Então, eu tenho essa história, eu tenho fotos dela com a coroa de rainha, com o cetro, né, com aquela roupa, aquela faixa da rainha. Rainha Trici, que é o nome do clube, que é o nome do rio de Itauá, chama Rio Trici, o rio que passa dentro da cidade. E aí, quando comunicaram que ia ser inaugurada essa escola, depois que ela faleceu, o nome dela, então as crianças que vão estudar nessa escola precisam conhecer a história da professora Maria Gomes. Eu escrevi esse livro infantil, e no livro, Zé, eu trago valores, né, a questão do respeito à natureza, o respeito aos mais velhos, a amizade, o projeto de vida. Então, é uma coisa interessante. Eu, inclusive, vou lançar esse livro. Esse livro eu só distribuí gratuitamente na escola, né, até então, mas agora vai ter um congresso de pediatria e eu vou lançar o livro, assim, para mais gente ter acesso a essa obra. E quais são as suas lembranças de infância de lá? Então, eu lembro muito do desfile de 7 de setembro, a gente lá marchando nas ruas, né, com aquela banda. Era uma festa grande, inclusive né? A banda de Itauá é uma banda super conhecida, assim, faz aquelas músicas antigas, né, as fanfarras e tal, né? É bem forte a banda. Lembro muito da minha infância. Lá tem uma escola de freiras e eu estudava lá. E eu lembro da minha infância cuidando da hortinha da escola. Tanto é que eu acho que hoje, por isso que eu sou ambientalista hoje, né? A influência do meu filho Bernardo, que você conhece. Mas, assim, lembro demais. Tanto é que eu defendo bastante que nas creches a gente tenha horta para a criança ter contato. Já, né, desde pequeno ter o contato e com a natureza, respeitar a natureza. Então, são lembranças que eu tenho. Tem poucas lembranças da infância, mas essas foram muito marcantes para mim. Você plantava alguma coisa na sua casa? Sim, é o seguinte, a história foi o seguinte. Nós morávamos numa casa, assim, de 2 pavimentos e a cozinha ficava no segundo pavimento e as moças que trabalhavam lá em casa jogavam água do tomate no quintal. Começou a nascer pé de tomate lá. Aí um dia tinha muito tomate, eu botei num baldinho e saí vendendo de porta em porta. eu vim para Fortaleza, vim morar em Fortaleza com 11 anos, eu tinha menos de 11 anos. Quer dizer, eu não sou a favor do trabalho infantil, é bom que deixe claro isso, criança é para estudar e trabalhar, mas de alguma forma
Eu Você queria já que estava aquele... empreendendo, né? Ele era empreendedor, queria que aquele tomate chegasse em mais casas, mas eu não recomendo trabalho infantil. Me diz uma coisa assim, você veio para Fortaleza por quê? Então, meu pai, acho que achou que já era tempo da gente vir estudar na capital, né? Nós somos 4 irmãos. Eu sou a mais velha, aí tem o Cícero, a Cristiana e a Eremita. Eremita, inclusive, é em homenagem a uma amiga do meu pai do Mato Grosso, porque meu pai morou no Mato Grosso do Sul. E aí ele achou que era importante a gente vir já estudar, assim, ter acesso a escolas, né, com mais chance de passar no vestibular, porque o vestibular era realmente o desafio que a gente tinha para entrar numa faculdade boa, né? Especialmente na Federal, E aí você veio estudar onde? Estudei no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, os primeiros 4 anos, depois fui estudar no Colégio Cearense, então tenho muito orgulho de ter estudado nessas 2 escolas, duas escolas religiosas, né? Isso. Tanto o Colégio Nossa Senhora de Lourdes como o Colégio Cearense eram escolas administradas por religiosos. Eu fiz o terceiro ano, o terceiro científico, né, naquele tempo, no Colégio Cearense, e também tive a honra de ensinar no Colégio Cearense. Pois é, que maravilha, né? Fazendo, inclusive, a dobradinha com o irmão Valentim, né? Irmão Valentim, foi nosso professor e depois foi seu colega, né? Isso. Que honra, né? Ensinar na escola onde você estudou. Muito bacana. Você falou que o seu pai era dentista, né? Por que a opção pela medicina? Então, papai, inclusive, trabalhou como dentista até poucos anos. Ele realmente é bem saudável, graças a Deus, muita energia. Papai saiu daqui para o Paraná com mais 2 cearenses para estudar medicina lá no Sul. Não passou no vestibular da primeira vez, achou que era muito complicado ficar mais 1 ano esperando para fazer o vestibular, então resolveu fazer uma segunda prova, que foi para odontologia, se formou em odontologia. E eu, que assim, tenho uma verdadeira veneração pelo meu pai, sou muito, muito fã dele, porque é um cara incrível. Eu queria fazer também odontologia, até para dar continuidade à clínica dele, né? Mas ele me estimulou a fazer medicina. E eu achei bom porque eu sempre gostei de cuidar de criança, e aí decidi ser pediatra. E aí como foi a tua vida acadêmica, assim? Então, estudei na Federal. Teve que estudar muito, né? Porque medicina é talvez o vestibular mais concorrido, né? Ainda hoje junto é muito concorrido. Com a engenharia. Apesar de termos muitos cursos de medicina, hoje, né, no Brasil. Mas antigamente você tinha só a Federal aqui, né? Federal. Eu acho que nem a Unifor naquele tempo tinha, né? Até 2002, entre 2001 e 2002, só tinha o curso de medicina da Federal. Nesse período, início da década de 2000, foi inaugurada a Faculdade de Medicina do Juazeiro, da Estácio. E eu, inclusive, fui ser professora lá, porque o meu mestrado tinha sido avaliando o programa de saúde da família. E a gente queria montar uma faculdade que tivesse como base o atendimento à saúde da família, né? Então, hoje são vários cursos de medicina, acho que talvez mais de 20 cursos. E o teu doutorado foi em quê? Foi em saúde coletiva, porque depois eu fiz pediatria, fiquei trabalhando no governo, né? Na Secretaria de Saúde, no Albert Sabin, que é a minha casa, assim. Tenho uma paixão pelo Hospital Infantil Albert Sabin. E aí mas eu comecei a trabalhar muito, Zé, com promoção da saúde. Por quê? Eu trabalhava dentro da UTI no Albert Sabin. E o que eu vi? Era muita criança chegando grave, só para morrer lá. Apesar de que o Albert Sabin salva muitas crianças, mas às vezes já chegava muito graves. Chegava numa situação muito difícil, né? Eu decidi, não, eu quero ir trabalhar na promoção da saúde para evitar que as crianças adoeçam. Então, trabalhando com vacina, com soro caseiro, né? Agora mesmo estava dando aula com o pessoal da saúde da família, os profissionais que atendem as famílias na atenção primária. E aí eu resolvi sair totalmente da UTI e ir para a ponta, que é para evitar exatamente que as crianças adoeçam. As crianças chegassem nessa situação complicada, né? Exatamente. E aí o que é que tem, assim, para a criança não ficar desnutrida, né? Quais são os ingredientes, os nutrientes que a criança deve ter para evitar essa desnutrição? Zé, então, assim, é importante você me dar essa oportunidade de... Aliás, eu agradeço você ter me dado essa oportunidade de explicar um pouco, por exemplo, como é que nasceu o programa de agente de saúde do Ceará. Eu participei dessa implantação, inclusive o doutor Carlílio Lavor foi idealizador, o doutor Carlílio, que é lá de Jucás, depois de Guatula, naquela região, né, região do Sertão, e a gente selecionou na época mulheres da comunidade para ensinarem outras mulheres como cuidar das crianças. Por exemplo, naquela época que a gente começou a trabalhar na secretaria, eu, particularmente em 87, morria muita criança de diarreia. E
a diarreia, quem causa exatamente a morte da criança é a desidratação, que você tem que dar o soro. E a gente ensinava não só preparar o soro do pacotinho que dão nos postos de saúde, mas preparar o soro caseiro, inclusive depois com a Pastoral da Criança, que é um projeto incrível, né, que treina líderes comunitários para cuidar das gestantes das crianças na comunidade. Então, e eu comecei a trabalhar muito com radialista. Foi uma experiência maravilhosa. Eu treinava os radialistas para ensinarem aquelas ouvintes, famílias, né, que estavam... Eu dizia assim, olha, você está lá num sítio, você está lá distante, às vezes, da sede do município, quando tem um profissional de saúde, mas seu filho está com diarreia, pode estar com desidratação, vai lá na cozinha, pega açúcar, pega sal, porque tem a colherinha, né, que a gente ensina, 2 medidas de açúcar, de sal, para um copo d'água, prepare, vai dando à criança e leva para o serviço de saúde para avaliar. Entendeu? Me diz uma coisa, esse soro caseiro, ele é tão eficiente quanto o soro comprado na farmácia? É assim, o soro caseiro, ele é só sal e açúcar. O soro da farmácia, às vezes, eles têm outros componentes para reidratar. Porque, assim, quando a gente está vomitando com diarreia, a gente perde sal, glicose, mas perde outros eletrólitos, como potássio, cálcio. Então, a gente precisa repor esses eletrólitos, além de repor a água, né? Até que já uma contribuição importante do podcast é lembrar. Está vomitando com diarreia, tem que tomar líquido, para não ficar desidratado. E o ideal é tomar o soro, porque tem esses outros eletrólitos que a gente perde na diarreia e no vômito. E, assim, foi uma experiência maravilhosa trabalhar com os radialistas, mas foi tão engraçado, porque, assim, eu ia dar treinamento para os radialistas, aí foi na época, final da década de 80, começaram a surgir os casos de AIDS. E os radialistas só queriam saber de AIDS. Aí depois nós criamos um projeto Radialistas contra a AIDS, para que os radialistas ensinassem as pessoas como é que você se previne para não, né? Para não chegar a viver com HIV, que é hoje a terminologia que a gente chama são pessoas vivendo com HIV. Que, graças a Deus, também tem um tratamento, apesar de que a gente tem que investir na prevenção. Né? Não é porque tem tratamento que a pessoa vai se descuidar e não deixar de se prevenir. É porque eu lembro que antigamente, quando surgiu a AIDS, né, na década de 80, como você falou, grandes atores, atrizes, cantores e cantoras, né, gente famosa, né, que com AIDS, que faleceram em pouco tempo, né? Exatamente. Porque hoje não, parece que já tem tem o coquetel, o tratamento que a pessoa vive. Eu conheço pessoas que vivem há 20 anos com HIV e vivem bem agora. Realmente, precisa tomar medicação, precisa ficar fazendo exames de sangue, precisa ficar fazendo acompanhamento, né? Porque ainda é uma doença preocupante agora, que a gente diz assim, com o tratamento, a pessoa pode viver muito bem. Entendeu? Mas você acha que futuramente vão descobrir alguma vacina? Você acha que existe essa possibilidade? Existem muitos estudos, inclusive tem artistas famosos que financiam estudos, né, grandes pesquisas, e eu acredito que vamos conseguir ter. A gente já tem vacina para muita coisa, né? E sim, as vacinas são importantíssimas. Só para te dar um exemplo, Zé. Quando eu comecei a trabalhar no Albert Seber, a gente tinha enfermarias com muitas doenças que hoje não tem mais. Difteria, por exemplo, lá no São José, especialmente no Hospital São José, né? Enfermarias completas de sarampo, difteria, que a gente chama o CRUP, né? Tétano. E muitas dessas doenças, né, nem existem mais, apesar de que eu quero alertar, assim, às vezes as pessoas dizem, não vou me vacinar não, que nem está tendo a doença. Mas não pode deixar de se vacinar, porque se baixar a cobertura, pode ter surto, pode ter até epidemia, como nós tivemos da Covid. Você tem que se vacinar para adquirir mais imunidade, né? A imunidade conta a vacina lhe dá a imunidade, lhe garante a imunidade, a proteção contra aquela doença. Hoje nós temos vacina até para câncer, porque o HPV é uma das principais causas de câncer, por exemplo, de colo de útero, de pênis, de ânus, de orofaringe. E a vacina da HPV previne esses cânceres, que é importantíssimo. E a criança desnutrida, o que é que ocorre no desenvolvimento dela? Então, inclusive, só para lembrar, assim, a gente tinha altas taxas de nutrição. Inclusive, eu estava até contando um episódio, Zé, assim, meio triste, mas assim, eu sei que aqui é um podcast para a gente falar de coisas positivas, mas assim, uma curiosidade. Teve uma grande seca na década de 50 e uma localidade lá no Cariri, a população estava reunida para saber se ia migrar, porque na história dos retirantes, que vinham para a cidade atrás de comida, porque não tinha comida no sertão, por causa da seca. Chegou um burrinho com uma cangalha, com 2 cestinhas assim, quando olharam dentro, tinha 2 bebezinhos mortos. Os pais, provavelmente, para não
estavam morrendo de fome, para as crianças não morrerem, botaram os bebês dentro do cesto e foi. E o nome dessa localidade é Anjinhos, exatamente por causa disso. Então, assim, a gente teve períodos na nossa região, no nosso país, em que muitas pessoas morreram de fome. Os programas de transferência de renda, os programas de saúde pública melhoraram muito essa situação. E hoje a gente já está com outro problema, que é o sobrepeso e a obesidade. Que a gente precisa ter cuidado, porque você precisa comer bem, precisa, né? Porque o povo troca, por exemplo, uma banana por um pacote de biscoito recheado, quando a gente precisa comer coisa in natura, orgânica, saudável, né? Principalmente sem agrotóxico, né? Sem agrotóxicos, não comer ultraprocessado, né? A gente precisa realmente comer. A gente usa uma expressão assim, descascar mais e desembalar menos. Para comer coisas que você descasca. É a tangerina, é a manga, é o caju. Agora está entrando na estação do caju, né? Na época do caju. Então, vamos valorizar a comida in natura. Por que trocar um ovo por refrigerante? Todas essas bebidas açucaradas são muito ruins para a saúde. Então, precisa realmente procurar alimentos saudáveis, né? E Tati, me diz uma coisa, e sobre a desnutrição, né? O que é que ocorre com a criança desnutrida no desenvolvimento cognitivo, né? Exatamente. Então, a desnutrição, tanto é a falta de nutrientes, pode ser falta de proteínas, vitaminas, né? Às vezes você tem uma falta só de ferro, aí você tem anemia, ou você tem uma hipovitaminose A, que pode comprometer os olhos, hipovitaminose C pode dar problema sério, que é o escorbuto. Escorbuto é aquela doença que quando as pessoas vinham nos navios de Portugal para cá, que passavam muito tempo com alimentação muito precária, tinham essa doença, que inclusive dá sangramento, escorbuto dá sangramento. E aí o corpo fica muito vulnerável a infecções, né? Até que a gente diz assim, se alimente bem, não pode ficar com sobrepeso e obesidade, que hoje é a preocupação, né? Especialmente depois da pandemia. Então, essa pessoa que é desnutrida fica com a falta desses nutrientes, seja proteína, seja outros micronutrientes, e corre o risco de ter doença, de ficar doente. Né? Apesar de que a gente está vivendo o que a gente chama de transição epidemiológica, já passando para doenças do primeiro mundo, que são as doenças cardiovasculares, por excesso de gordura, excesso de peso, pressão alta, excesso de sal. Né? Falta de exercício. Falta de exercício, tem que praticar exercício, tem que andar. A pessoa tem que escolher um exercício que goste, né? Uma atividade física que goste. É pedalar, é correr? Né? Eu sei que seu filho, acho que o Alexandre, gosta de pedalar, né? Eu gosto de me deitar na rede. Isso aí não é muito bom, não, né? Diz que a Rita ali, quando estava com vontade de fazer atividade física, ela deitava na rede, esperava. Se deitava, esperava a vontade passar. Né? Mas não façam isso, não. Não. Fala assim, porque fulano de tal viveu 100 anos sem fazer atividade física. Nossa saúde depende muito da genética também. Isso. Né? Se você tem a sorte de ter uma genética que não predispõe a doença cardiovascular, a câncer, né, ou outras doenças, ótimo. Mas muita nossa saúde depende do estilo de vida. Da alimentação, da atividade física, do sono, né? Da saúde mental, aquele pessoal que é zen, né? Eu agora morei na Bahia, aprendi a ser mais zen com os baianos. Bem tranquilo, né? É muito bom você saber respirar. Às vezes a gente não sabe respirar. A gente fala tão rápido e esquece de fazer aquela respiração Essa profunda. respiração favorece o que? A oxigenação do Exatamente. corpo? Você inspirando, né, você vai levar oxigênio nas partes mais distantes do seu corpo. Lá no cérebro, lá na ponta do pé. Então, e às vezes a gente esquece de respirar, né? Até às vezes você está meio assim, agoniado, como a gente chama, né? No interior. Respira fundo. Principalmente quando está com raiva, né? Às vezes está com raiva, né? Tá com raiva e dá uma respirada para não dizer o que não deve, né? Tipo assim, conte até 10, respire, isso. Pense, porque uma palavra dita, às vezes é difícil de você voltar atrás, né? A palavra e a pedra que se joga não volta, né? Não volta. Às vezes você pede desculpa, mas ainda assim ficou a consequência, né? Isso. Você trabalhou também na parte da cólera, né? Dengue, zika, chikungunya. Como foi esse teu trabalho? Então, eu trabalhando na Secretaria de Saúde, a doutora Ana Maria Cavalcante, que foi secretária, ela tem muita confiança em mim, não sei, assim, ela gosta muito de me dar desafios. E nós tivemos em 94, 93, 94, tanto uma epidemia de cólera
Lembra, a cólera veio lá do Peru, entrou pelo Brasil e tal, pelo norte do Brasil. Então, a gente teve essa epidemia e eu fui recrutada para coordenar essa operação. Hospitais lotados. A gente tinha uma cama que tinha um buraco no meio que era, né, para exatamente... fazer as necessidades. Necessidades. Depois veio uma epidemia de dengue hemorrágico grande. Muita gente faleceu, né? Muita gente faleceu. Hoje a gente tem vacina contra dengue. A gente tem vacina. Agora eu te pergunto, essa vacina contra dengue, ela é específica para dengue? Ela não pode ser usada para chikungunya ou zika? Não, específica para dengue. E ela só é aplicada, em geral, para 10 a 14 anos e só para aqueles municípios que têm alta incidência. Não são todos os municípios. Mas por que só de 10 a 14 anos? Foi observado que essa faixa etária era onde estava tendo os casos mais graves, né? Entendi. Porque é até um alerta que eu quero fazer no seu programa. A pessoa que está com dengue tem que tomar muito líquido. E um sinal, às vezes você fica pensando, não tive nenhuma hemorragia, né? Uma hemorragia de dente e tal, né? Nariz. Dor na barriga é um sinal de perigo. Tá com dengue, tá com dor na barriga, vai no hospital. Pode ser uma complicação de dengue hemorrágico, né? Então, assim, agora, acima de tudo, é eliminar os criadores de mosquitos. As pessoas sabem, agora tem uma coisa, sabe, Zé? Há uma diferença entre saber e agir, né? A gente brinca muito assim. Os odontólogos, os dentistas sabem tudo, tem que cuidar do dente, às vezes eles têm problema odontológico. Ou, às vezes, um médico cuida do pulmão, um pneumologista que às vezes fuma. Que o cigarro é a principal causa de câncer evitável. O cigarro causa... Mas não é só câncer de pulmão, não, viu? Câncer até de bexiga. Câncer de garganta também, né? Garganta, boca e câncer de bexiga também. De bexiga pode ser também? Causado pelo cigarro. Então, por favor, deixem de fumar. E beba com moderação, né? Beba com moderação. Coma bem, pratique exercício, durma bem. Eu gosto de falar de cuidados com a saúde. É importante isso aí, é muito importante. Eu gosto muito de falar para as pessoas. Apesar de que eu entendo, por exemplo, as pessoas que às vezes não... Porque assim, para comer bem, você tem que dedicar um pouco de tempo para isso. Eu vou dar um exemplo. Você chega lá no supermercado, compra uma comida pronta, bota no micro-ondas, pronto. Né? Enquanto você... Vou dar um exemplo. Você teria que fazer um purê de macaxeira. Que coisa boa. Porque eu adoro macaxeira. Mas dá trabalho. Aí a pessoa quer comprar já pronto, né? Você tem que cozinhar a macaxeira, machucar a macaxeira, fazer todo aquele... Mas o que a gente geralmente faz, assim, recomenda, faz logo umas comidinhas no domingo e deixa congelado para a semana. Vai descongelando, entendeu? Compra alimento da estação, que é mais barato. Procura ver qual supermercado está em promoção. Tanto é que na lista green, que você conhece bem, a gente fez na lista green a lista de compras. Para quê? Você entra no supermercado, está lá os ultraprocessados que fazem muito mal, causam câncer de intestino, causam muita doença cardiovascular, né? Hipertensão, diabetes, AVC, favorece a ocorrência de AVC. Aí você compra aqueles ultraprocessados. Então, a ideia da lista de compras da lista green é para você chegar no supermercado, não, vou comprar isso, vou comprar a manga, a tangerina, a banana, a macaxeira, vou comprar a aveia, entendeu? Fazer o suco da fruta e não aqueles... Aliás, melhor comer a fruta. Hã? Melhor comer a fruta do que o suco, né? Bem melhor, porque você também ingere as fibras. Aproveitando que você falou, eu queria que você falasse da lista green. Sim. O que é a lista green? Para os telespectadores entenderem. É bem interessante a história da lista green. Meu filho, Bernardo, ele é arquiteto. E ele, desde estudante, ele se interessava pela parte da sustentabilidade. Foi para os Estados Unidos, fez um estágio lá com um arquiteto americano, voltou, vou construir a casa mais sustentável do Ceará. Começou a construir essa casa lá em Aquiraz, no condomínio. Não achava fornecedor de produto sustentável. Isso. Na época, até, isso era 2012, 13, era difícil até fornecedor de placa solar, tijolo ecológico, telha ecológica. Aí ele começou a catalogar, assim, a listar esses fornecedores. Que trabalhavam com sustentabilidade. Exatamente. E alguns arquitetos começaram a ligar para ele. Me indica aí um fornecedor de tijolo ecológico, de telha. A telha que ele usou na casa dele, chama Casa Paz, é uma telha feita de embalagem Tetra Pak. Que a é embalagem, aquela do leite longa-vida, certo, ela tem alumínio lá, tem um material que eles retiram e fazem a telha. Parece uma telha de Eternite, que não se usa mais, né? Mas aí você
usa lá e ela é muito boa, ela é muito resistente. Ele tem um canal chamado Autoconstrução Sustentável, que ele ensina todas as técnicas que ele usou na construção dessa casa. Então, com a procura das pessoas querendo informação de onde encontrar produtos ecológicos sustentáveis, ele criou a Lista Green, que é www.listagreen.com.br. Lá você encontra a parte de construção sustentável, a parte de design consciente. É lá que está a Texugo, Moda Praia, né, da sua família, que é uma empresa que a gente tem esse maior carinho pela Texugo e pelo todo o trabalho que vocês fazem de responsabilidade socioambiental, né? E aí, hoje, essa plataforma já está presente no Brasil inteiro. Ele tem empresas do Brasil inteiro que se cadastram gratuitamente. E aí a gente faz também, porque eu sou voluntária da Lista Green, eu sou funcionária pública, mas nos finais de semana, amanhã mesmo, eu vou fazer com ele uma oficina de educação ambiental. A gente faz educação ambiental para ensinar as crianças a importância da separação do lixo, da reciclagem. Isso é muito importante, né? E, acima de tudo, a gente quer proporcionar encontro de pessoas com... Tipo assim, eu quero encontrar um produto ecológico, tipo a Moda Praia lá da Texugo. A Lista Green é para facilitar você encontrar esses produtos, né? Também os orgânicos. A gente tem um clube na Lista Green que você tem acesso a essas empresas com desconto também. E aí, quem quiser seguir, está no Instagram, Lista Green, _ né? E tem também o YouTube da Lista Green, que é Lista Green. Só Lista Green. Muito bacana. Eu gosto muito de dizer que eu hoje sou uma médica ambientalista. Porque, por conta da influência dele, eu tenho uma preocupação. É interessante, Zé, que assim, lá em casa, o lixo todo separado, né? Aí a gente leva lá para a cooperativa, que é a Axel lá do Eusébio, né? Que tem lá um trabalho com os recicladores, e muita gente vive desses resíduos. Nos nossos carros tem sacola para chegar no supermercado, você já desce com a sua sacolinha, para não pegar aquele saco de uso único que está poluindo todo o canto. Para ele se decompor, são muitos anos, dezenas e dezenas de anos. Né? Aí cai no mar, aí a gente vê... Não é só o canudo que está lá, que entrou no nariz da tartaruga, mas assim, os golfinhos, a vida marinha, muito... Tanto é que agora, dia 5 de junho, a campanha da ONU Meio Ambiente, do Dia Mundial do Meio Ambiente, foi sobre a contaminação do plástico nos mares. A gente tem que fazer alguma coisa. Pois a gente vai numa farmácia, a gente lá leva a nossa sacolinha, apesar de que algumas farmácias hoje têm um plástico que é biodegradável, que é ótimo. Parabéns para as farmácias que fazem isso, né, que já usam a sacola do plástico biodegradável. Mas outra coisa, vou dar outro exemplo. Andar com a sua garrafinha para não usar o copo plástico, né? Ou você, por exemplo, fechar a torneira quando você está escovando o dente. Muita gente está escovando o dente e está lá derramando água. Torneira aberta, Ou mesmo você carregou o celular, continua lá aquele carregador na tomada. Tira da tomada, pode ser que o consumo seja pequeno. Quem diga mas assim, se todo mundo fizer isso, né, a diferença vai ser grande. É óbvio que a gente também luta para que o governo, para que as grandes empresas, porque assim, o impacto de alguns setores, e eu sei, por exemplo, conversando com o Alexandre, seu filho, a gente vê a preocupação da indústria têxtil, que também, né, tem muito resíduo, e a preocupação que a gente vê de novos empresários, como são os seus filhos, que estão com essa preocupação ambiental, é muito importante, porque não é só hoje, são as futuras gerações. Que planeta nós vamos deixar para as futuras gerações? Do jeito que vai, né? Está muito difícil, está muito difícil. E a alimentação saudável, porque na Lista Green tem a parte da construção sustentável, do design consciente, que é o caso da Texugo, e tem a parte da saúde e bem-estar, onde a gente recomenda, por exemplo, alimentos orgânicos, alimentos mais... mais saudáveis, né? Mais saudáveis, evitar ultraprocessado. Evitar todo o custo ultraprocessado. Faz muito mal. Né? Tati, me diz uma coisa. Você estava falando sobre a dengue, né? Que já tem a vacina para dengue e tal. E eu estava lembrando, quando eu fiz o terceiro científico lá no Colégio Cearense, estudando para o vestibular, né? Tinha um professor de biologia que eu não lembro bem o nome. E eu lembro de uma aula lá, ele falando sobre o vírus. Que ele dizia que o vírus ele não se enquadra nem em animal, nem em vegetal, nem em mineral. Né? É acelular. Ele é um hospedeiro, né? Que ele precisa de uma célula para se reproduzir. E ele sofre muitas mutações. Exatamente. E a gripe é um vírus, né? Exatamente. Aí ele, na época, sei lá quantos anos atrás, 40 anos,
50 anos, ele dizia que não tinha condições de ter uma vacina para a gripe, já que a gripe era oriunda de um vírus, e o vírus sofria muitas mutações, né? Mas a gente vê que já tem. Tem. É claro que com esse tempo todo a ciência foi evoluindo, né? Exatamente. E já tem a vacina para a gripe, né? O que acontece? Exatamente por conta dessas mutações, todo ano tem que ser feita uma vacina para aquela cepa que a gente chama, que está predominando naquele período, né? Então, por isso é que hoje, inclusive, a vacina da influenza entrou no calendário de vacinação, né, das crianças. A gente prioriza criança, gestante e idoso na vacinação da gripe, mas todo ano tem uma vacina nova. Todo ano tem vacina nova. Para alguns vírus, por exemplo, vírus do sarampo, é uma vacina só. Não tem que renovar a vacina. E depois você toma na primeira infância, né? No primeiro ano de vida é cheio de vacina. Assim, praticamente a criança tem que tomar vacina todo mês. E eu peço aos pais que estiverem me ouvindo, não deixem atrasar a vacinação das crianças. Agora mesmo a gente teve muita criança internada com bronquiolite, né? Óbvio que tem bronquiolite por um vírus que é o vírus sincicial, que a gente, inclusive, recomenda a vacinação da gestante. A gestante toma a vacina e o bebê dela fica protegido naqueles primeiros 6 meses, que são os que primeiros pode ser transmitido, né? A mãe passa o anticorpo ao bebê. Se você for procurar o anticorpo do bebê, vai diminuindo. À medida que a criança ela nasce com os anticorpos, aí os anticorpos vão diminuindo. Tanto é que, por exemplo, a vacina do sarampo a gente só dá com uma determinada idade para evitar que o vírus, o anticorpo que ela herdou da mãe, concorra com o anticorpo que vai ser criado com a vacinação. E é muito interessante a gente lembrar também da amamentação, né? Perfeito. Que é super importante, né? Olha, a mãe amamentar o filho. Eu quero dizer assim, agosto é chamado agosto dourado, porque é o mês em que a gente mais trabalha o tema da amamentação. Essa é uma decisão da Organização Mundial da Saúde, do Unicef, de transformar o mês de agosto um mês para a gente promover muita vacinação. Então, semana que vem já é agosto, né? E eu queria já deixar exatamente essa mensagem para a gente defender a amamentação, apoiar a mãe que amamenta. A indústria de alimentos já tentou a todo custo fazer um leite que se parecesse com leite materno. Não consegue. Sabe por quê? Porque é um leite vivo. Sai da mãe direto para o bebê cheio de anticorpos. De graça, na temperatura certa. Né? Não tem que lavar mamadeira, que mamadeira a gente chama inimiga das crianças. Não tem que lavar papeiro, esquentar água para fazer o leite. Não tem que gastar dinheiro. Gente, fórmula é caro. Fórmula é caro. E aí, assim, tem muita mãe que diz assim, mas eu não consegui amamentar porque meu leite é fraco. A natureza é tão sábia que o leite vai mudando de composição. Tem estudos mostrando assim, na hora que o bebê nasce, o leite tem uma composição. Quando o bebê tem um mês, tem outra composição. O leite vai se adaptando à necessidade do bebê. Não é maravilhoso incrível, isso? Né? Não é maravilhoso? Toda mãe pode amamentar, não, exceto, tem alguns casos, né? Mulheres que vivem com HIV não podem amamentar. Tanto é que a gente dá uma medicação para ela não, porque pode passar o vírus no leite materno, mas são pouquíssimas as situações em que a mulher não pode amamentar. Entendeu? Então, meu pedido aqui, incentive a amamentação. Criança que mama dificilmente adoece. Quando adoece, dificilmente complica. Quando complica, dificilmente morre. E quando morre, vai para o céu. Eu estou vendo aqui no teu Instagram que você ganhou um prêmio do Unicef. E eu gostaria que você falasse sobre esse prêmio do Unicef. Não fui eu que ganhei o prêmio do Unicef. Quem ganhou foi o Ceará. Participou... foi assim. A gente, no primeiro governo do Tasso Gereissati, eu fui convidada para coordenar o programa da redução da mortalidade infantil, que era a grande prioridade do governo dele. E aí, foi quando a gente, por ideia do Dr. Carlile Lavô, que era o nosso secretário, implantamos o Agente de Saúde, que é incrível, programa de Agente de Saúde, depois virou política nacional. E aí a gente ficou trabalhando muito para reduzir a mortalidade infantil. Depois nós comprovamos que tinha reduzido a mortalidade infantil, o Unicef levou essa experiência para a sede do Unicef em Nova York, e o Ceará foi o primeiro governo do mundo que ganhou esse prêmio, porque esse prêmio era dado para personalidades. Um médico está lá no Zâmbia, na Etiópia, Cabo Verde, uma enfermeira lá no México, na Nicarágua. Aí
eles disseram assim, não, é o governo que merece. Tanto é que o governador da época, depois quando o prêmio foi entregue, já era o Ciro Gomes, e aí os dois foram para receber esse prêmio lá em Nova York, e eles disseram assim, não, esse prêmio não é dos governadores, é do povo do Ceará. E aí foi a agente de saúde lá para Nova York, para a sede do Unicef, para receber o prêmio, mas a coordenação desse trabalho era do Dr. Carlile, nosso chefe, a doutora Ana Maria e eu, lá no Albert Sabin, lá no Hospital Infantil Albert Sabin, que é assim um hospital incrível, que faz um trabalho fantástico. E eu gostaria de saber quais foram os seus desafios na vida. Ai, olha, Zé, assim, por incrível que pareça, eu já tive grandes desafios. Coordenar uma epidemia de cólera, de dengue, ser presidente da FEBENSE, quando a gente, inclusive, cuidava, né? Ainda não tem mais a FEBENSE, mas o setor que ficou no governo tem que atender... Desculpa, por que a FEBENSE foi extinta? Olha, na verdade, a FEBENSE era uma herança de do antiga FUNABEM, que era uma fundação que cuidava muito de crianças. Do bem-estar do menor, né? Fundação do Bem-Estar do Menor. Fundação Nacional, né? Isso. Tinha a FUNABEM e tinha as FEBENS em cada estado. Aqui era a FEBENSE, né? FEBEM do Ceará. Tinha a Fundação Casa lá em São Paulo e tal. Acontecia muitos casos de famílias que não estavam podendo cuidar dos seus filhos, e assim, estou aqui encantada com a Casa Vovó Dedé, que faz esse trabalho social maravilhoso, e entregavam as crianças para o governo, para o Estado tomar de conta. Mas, assim, o maior desafio era as casas dos meninos privados de liberdade, meninas, né? Que tinham cometido algum ato infracional. Eu lembro, eu grávida do Bernardo, inclusive, 9 meses, eu ia para dentro das casas conversar com eles, porque eu achava que a gente tem que humanizar o atendimento a esses jovens, né? Que estão privados de liberdade. Então, eu acredito que, como vinha uma herança muito assim de o Estado substituir a família, então isso foi mudando até pela Constituição de 88, quando no artigo 227 disse que a criança e o adolescente devem ser prioridade. Depois foi incorporado o jovem também, que eu sei que é público aqui dessa casa. Foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi o ECA, né, que a gente chama o ECA, em 1990. E a partir daí, o papel da família ficou, eu diria, cada vez mais forte esse cuidado com essa criança e adolescente. Então, aquela filosofia do Estado cuidar dos filhos dos outros ficou fora de moda, vou dizer assim. E aí os governos foram extinguindo essas fundações e esse trabalho passou a fazer parte da Secretaria de Desenvolvimento Social, como é hoje aqui no Ceará, né? Mas, assim, eu lembro com muita preocupação, né, desses jovens que cometem alguma infração e que têm que ficar privados de liberdade, né? Então, esse desafio foi muito grande. Depois, implantar esse programa, né? Antes, implantar esse programa para reduzir a mortalidade infantil. E depois essas epidemias e tal. Mas o meu maior desafio foi ser mãe, né? Educar filho é complicado, né? É um grande desafio. Tanto é que eu fico pensando assim... Você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos, a Carolina, que é a mais velha, e o Bernardo. E tem um neto, que é o Theo, nosso xodó. E assim, você dá amor na medida certa, dá limite na medida certa. Você, às vezes, chorando, você tem que... Dar um não, né? Dar um não para um filho, para uma filha, punir um filho, a filha. Graças a Deus, meus filhos são pessoas incríveis, 2 cristãos maravilhosos. Bernardo toca violino na igreja, Carol, profissional também maravilhoso. São profissionais bem realizados, felizes. Mais importante que o sucesso é serem felizes. Serem pessoas de bem, né? Se vão ter uma boa renda, então, mas quero que eles sejam felizes. Sempre foi a minha preocupação. Então, meu maior desafio foi ser mãe, criar filhos. E você fez algumas viagens para o exterior para fazer esse trabalho? Então, tive o privilégio de ser bolsista de uma fundação americana, que é a Fundação Kellogg, que é aquela dos sucrilhos, né? Que vem no supermercado. A fundação é dona da empresa, diferente de algumas empresas que são donas de fundações, né? A fundação é dona da empresa. E essa fundação veio para o Ceará a convite do Dr. Galba de Araújo, que era o diretor da materna da escola, casado com uma americana, que era a Dona Lorena, e eu comecei a trabalhar nesse projeto do Dr. Galba de treinar parteiras e rezadeiras. Rezadeira para dar o soro, ela rezava e dava o soro para a criança não morrer de diarreia, né? Tinha esse trabalho com a doutora Meli. Rezava e dava o soro, E dava né? o soro. Foi esse trabalho que a gente fez, e treinamos as parteiras, profissionais maravilhosos nesse projeto. E aí, depois...
por conta desse trabalho com a Fundação, eu fui escolhida. Eram só 4 brasileiros num grupo de... Eram 20 americanos, 20 latino-americanos, 20 africanos. Nós visitamos muitos projetos da América Latina, dos Estados Unidos e da África, né? Então, viajei ao Zimbábue, África do Sul, Cabo Verde. Então, foram vários projetos que a gente foi visitar, exatamente para que a gente... Era um programa de liderança. A Fundação Kellogg investe muito em líderes, né? Eu nem sei se eu sou uma boa líder, mas eles tentaram investir em mim como uma boa líder, né? E depois, pelo Unicef também, tive, inclusive, a oportunidade de trabalhar no leste europeu, em Sarajevo, né? Na Bósnia, né? Bósnia e Herzegovina, né? E essas experiências que você obteve foram importantes para você aplicar aqui no Ceará? Muito importantes. Por exemplo, eu vi países africanos que eram mais pobres que o Ceará, tanto é que era isso que a gente dizia assim, nós podemos fazer no Ceará. Se esse país, que é mais pobre que o Ceará, consegue fazer isso, nós podemos fazer no Ceará. E assim, eu acho muito bom, porque os cearenses têm uma autoestima elevadíssima, né? Nós adoramos ser os primeiros a fazer as coisas. Na saúde, assim. O agente de saúde nasceu aqui, saúde da família nasceu aqui, vários outros programas nasceram aqui. O Ceará tem essa vanguarda, né? Essa vanguarda. A Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras em 1977 e a ganhar o Prêmio Camões. Exatamente. Né? Aqui foi a primeira província brasileira a abolir os escravos, né? Exatamente. Redenção lá, né? 1884, 4 anos antes da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea, né? E teve o Dragão do Mar, né? Que não deixava que os navios aportassem aqui. É muito importante isso. A primeira Academia Cearense de Letras também foi aqui no Ceará, antes da Academia Brasileira de Letras, se eu não me engano, 1897, que foi fundada pelo Machado de Assis. A primeira foi aqui no Ceará. Então, o Ceará ele tem esse pioneirismo, né? E é importante que os cearenses tenham orgulho do seu estado, tenham orgulho da sua terra, né? Eu sei que algumas pessoas têm que migrar, né? Muitos cearenses, como muitos nordestinos e nortistas, foram para o Sudeste, né? A gente sabe que São Paulo foi construído, né? Grande parte pelos nordestinos. Exato. Mas, assim, vamos desenvolver nosso estado, né? Nós precisamos oferecer aos nossos irmãos cearenses mais oportunidades de emprego, de educação, de saúde. Acho que é muito importante isso. Eu tenho muito orgulho de ter nascido no Ceará. Eu queria te pedir licença para ler aqui os patrocinadores do programa. Pois não. Tá certo. O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, Sim. tem um patrocínio do curso de bons costumes. Vai atentar o cão com reza. Da Associação Protetora dos Animais. Atirei o pau no gato. Não, por favor, não faça isso. E do hospital. Se escapar, fica com a banda morta. Puxa vida. Não, esse hospital não quer passar nem na porta. Olha, você sabe que hoje em dia as músicas infantis não é mais Atirei o pau no gato. Não machuque o gatinho. Eu canto isso para o meu neto assim. E como não é que é? Não machuque o gatinho, porque o gatinho é bonzinho. Acho que essa versão é minha. No nosso tempo era tudo complicado, não tem né? mais Cravo brigou com a Rosa. Não tem mais não, né? Essas confusões não tem não. né? Agora é tudo. Até o Chapeuzinho Vermelho, o lobo não engole mais a vovozinha. Ele não quer mais a vovozinha, As histórias agora são outra versão. Politicamente correta agora. Pois é, e a vovozinha mandava o Chapeuzinho Vermelho sozinho na selva. A mãe mandou ela levar o lanche para a vovozinha. A mãe mandava a menina sozinha na selva. Hoje ela é processada, né? Mas eu acho engraçado, assim, hoje a vovozinha não está mais dentro da barriga do outro, está trancada dentro do guarda-roupa. Né? Os porquinhos também é outra versão, o Pinóquio, as histórias estão tudo diferente agora. Mudou tudo, né? É bem melhor, bem melhor. Eu acho que a gente tem que ensinar as crianças, são valores, né? Valores. E teve alguma coisa engraçada assim que você fez na sua época, algum projeto seu interessante que teve uma repercussão pública grande? Teve assim, não sei se teve uma repercussão social, mas foi muito engraçado. Eu vi na televisão o movimento LGBT lá da França vestindo o obelisco com uma camisinha gigante, né? Certo. Um preservativo gigante lá no obelisco e tal. Aí eu discuti com a minha chefe, vamos fazer aqui no Interceptor Oceânico ali, mandar fazer uma camisinha gigante para vestir lá e mostrar para as pessoas a importância do preservativo, da prevenção e tal.
Chamei umas ONGs que trabalham com essa prevenção de HIV, AIDS e STs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, e encomendei a tal camisinha, orientando-as, vão lá, meçam lá o diâmetro do interceptor para poder, na hora de vestir a camisinha, dar certo. Dá certo. Foram lá, mediram, né? Chamamos o corpo bombeiro, estava lá o bombeiro lá montado no interceptor para poder vestir a camisinha, a imprensa do Ceará inteira. Uma né? repercussão muito grande, né? Os turistas pararam, foram comitivas lá de profissionais que trabalham com essa área lá assistir o momento de vestir o interceptor oceânico com a camisinha. E o bombeiro lá montado, tentando botar a camisinha. Ele, com o rádio, se comunicar comigo, doutora, não tá dando certo, não está dando certo. Eu disse, rapaz, a gente manda botar a camisinha enrolada, mas desenrola essa camisinha e veste ela desenrolada, porque é melhor, contanto que a gente bota essa camisinha. Contanto que dê certo, né? Quando ele vestiu essa camisinha, era flash para todo lado, foi primeira página nos jornais, mas foi uma aflição, porque eu digo assim, chama a imprensa toda e não dá certo para vestir a camisinha, vai ser um problema. Então, foi um episódio. Aí teve um outro episódio bem interessante. Eu era coordenadora da saúde da criança e eu trabalhava muito com a pastoral da criança, com a sociedade de pediatria, com a universidade, com a UES, inclusive, trabalhava com a UES. E aí, eu decidi num grupo que a gente tinha, né, de saúde da criança, vamos fazer uma passeata educativa em outubro, mês da criança. Fazer. Aí vai ter o pilotão do aleitamento materno, que é importante, o pilotão da vacina, né? Já tinha o Zé Gotinha desfilar em cima do carro bombeiros. O Zé Gotinha é uma figura, né? E aí, as líderes da pastoral da criança viriam para fazer a divulgação do soro caseiro, né? Quando a gente chega na frente do comando do Corpo Bombeiros, porque o meu chefe me alertou assim, Tati, tu é do governo, o negócio de passeata é perigoso, né? Porque o povo tem mania de ir lá reivindicar e tal. Quando eu cheguei lá, a líder da pastoral da criança estava com uns cartazes, era assim, sem casa e sem comida, a criança não tem vida. Perfeito, né? Não tem problema. Mas ia pegar mal, né? E o que eu faço? Eu disse, não, vai ser assim mesmo. Vai ser assim mesmo, porque é liberdade de expressão, né? Está falando muito de liberdade de expressão hoje em dia. Liberdade de expressão. Não sou eu que vou cercear a liberdade dessas líderes. Mas assim, aí eu fiz uma passeata, foi bacana e tal, a imprensa toda, e eu fui para o meu consultório, que eu ia atender 18 horas, eu ia para o consultório 18 horas atender meus pacientes lá. Mandei a atendente, olha aí para ver o que vai sair de repercussão. A repercussão foi positiva no sentido de que a gente foi alertar as famílias sobre a importância da vacina, do soro. E não, a crítica não teve muita repercussão. Mas eu lembro da minha aflição, como representante do governo, estava no poder naquela época, de estar fazendo uma passeata que estava reivindicando o próprio governo. Mas, ainda hoje, eu acho que está certíssimo, sem casa, sem comida, a criança não tem vida. Isso. Ô, Tati, infelizmente, nosso tempo esgotou. E, antes da gente encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você desse a sua impressão sobre a casa de vovó Dedé, que você conheceu através aqui da Roberta. Olha, eu já conhecia das mídias sociais, né, das notícias, mas eu confesso que, assim, superou muito a minha expectativa, né, ver esse trabalho lindo. Quero parabenizar a direção da casa, né, os mantenedores. Conheci o seu Mansueto Barbosa, no Sistema Verdes Mares. Conheci porque, quando eu estava no governo, a gente tinha muito apoio do Sistema Verdes Mares para divulgar os projetos, né, divulgar as ações. Era uma divulgação muito técnica, né, que a gente assim, tinha essa parceria depois com o Ednildo Soares, né, com o grupo lá que estava na gestão do Sistema Verdes Mares. Mas superou minha expectativa, viu? Assim, vocês estão de parabéns, porque é um trabalho necessário, é um trabalho que realmente está trazendo grandes benefícios, não só para as crianças, adolescentes e jovens, mas para toda a comunidade, a cozinha, né, as parcerias com as empresas. Isso aqui precisa ser mais conhecido ainda, né? Assim, pouca gente sabe que existe essa estrutura. Os estúdios são maravilhosos, né? Assim, acho que tem algumas TVs que não têm estúdios tão bons como esses, TVs grandes aqui do Estado. Então, queria parabenizar, queria convocar as pessoas para apoiarem também, né? E já trouxe um convite aqui para você ir lá no IPRED. Eu e a Alexandre estivemos no IPRED, mandaram convidar, querem que você vá lá fazer um podcast lá. Lá também tem um mini estúdio, não é essa estrutura aqui, porque eu tenho uma relação muito forte com o IPRED, né?
E quero parabenizar e pedir para as pessoas apoiarem, conhecerem, divulgarem, acessem as mídias sociais, né, da Casa Vovó Dedé, para que mais pessoas conheçam e apoiem essa grande obra. Muito obrigado. Eu queria te agradecer. E parabéns também pelo podcast, adorei. Muito obrigado. Te agradecer, porque eu sei que você é muito ocupada, né? Você trabalha no Estado, na Prefeitura, né? Exatamente. E veio aqui num corre-corre grande, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi muito bom esse nosso bate-papo, essas informações vão ser muito úteis para as pessoas, viu? Muito obrigado, Tati. Eu que agradeço, um prazer grande. E eu queria agradecer aos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui com mais um bate-papo, com mais uma entrevista. Muito obrigado.